Estou sumamente entusiasmado em fazer esta nova série de vídeos, que acredito eu que iremos junto concordar que esses estudos chamarão a tua atenção para estudar com muito mais ênfase as profecias bíblicas. E à medida que nós vamos crescendo em nossa compreensão das Escrituras, é nossa oração que sempre mantenhamos um coração aberto ao Espírito, enquanto ele esteja ajustando a nossa compreensão ao longo desse aprendizado. E esta série de vídeos abordará vários tópicos sobre profecia bíblica, porque não existe escassez de teorias relacionadas com respeito às profecias dos últimos tempos, e muitas estão em contradição uma com a outra. Então, o que eu espero é que nós possamos oferecer alguma clareza e uma nova perspectiva sobre essas coisas, bem como oferecer uma nova visão para ser trazida à mesa. Pelo menos espero que possamos aqui apresentar uma discussão e um pensamento interessante sobre essas questões. E, obviamente, nós não temos a verdade absoluta, estamos aqui abertos a outras perspectivas, simplesmente queremos ter uma atitude de examinar tudo, de reter o que é bom, ok? Então, pegue teu caderno, pegue uma caneta, abra a tua Bíblia e juntos vamos examinar a palavra sagrada. E nosso primeiro tópico são as festas bíblicas. E eu acredito que o retorno do Messias está relacionado com os dias festivos bíblicos, o qual foi dado ao povo de Israel no Monte Sinai. E as festas bíblicas, elas são um ensaio profético da primeira e da segunda vinda do Messias. E há um total de 7 festas ordenadas por Deus, e tristemente a igreja cristã, como em um todo, não celebra esses dias, e há muitas razões que foram dadas pela igreja com respeito do porquê não se observar esses dias, porém sobre isso nós iremos discutir em um tema futuro. Então nós temos aí as festas das primavera, ok? Da primavera, que são a Páscoa, Pessa, pães ázimos, e primeiros frutos, Pentecoste ou Shavuot, e temos as festas de outono, que são as festas da trombeta, Yom Teruah, o dia da expiação, que é Yom Kippur, e a festa dos tabernáculos, ok? O de Sukkot. Então devemos entender que, embora sejam todos referidos em um mesmo sentido, um sentido amplo, como todos os dias de festa, apenas 3 dias verdadeiramente são dias de festa, onde somos instruídos a realmente comemorar como uma festa. No entanto, todas são referidas como uma festa. E no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 2, disse o seguinte: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Ou seja, que foram dadas, okay, essas festas a todas as 12 tribos de Israel e a todos aqueles que saíram junto com Israel do Egito. Okay? Então, as Escrituras elas nos mostram que essas festas devem ser observadas para sempre. E o profeta Zacarias, no capítulo 14, ele diz que a festa dos tabernáculos será inclusive celebrada durante o reinado do Messias no milênio. Zacarias capítulo 14, versículo 16 disse: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E também no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 4, aí nos explica como é que esses dias devem ser celebrados em seus devidos horários. E a palavra hebraica para tempo determinado é a palavra moed, ok? E no versículo 4 de Levítico 23 disse: Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. Então a palavra tempo determinado é moed, ok? Uma palavra singular, que é a palavra, e temos a palavra plural, moedim, que é usada em Gênesis capítulo 1, verso 14, que disse: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E a palavra aqui, essas duas palavras, tempos determinados, em hebraico é a palavra moadim.
Então nós temos que nos perguntar: será que realmente precisamos do Sol, precisamos da Lua, das estrelas, para que esses astros nos digam em que época nós estamos? O inverno, a primavera, o verão e o outono não falam por si só? Ou precisamos do Sol, da Lua e das estrelas para nos informar quando é que as folhas estão caindo das árvores? Então não faz mais sentido que esses tempos determinados seja uma referência para designar o período das festas estabelecida por Deus, como mencionado em Levítico capítulo 23, porque em Levítico 23, versículo 5, começa falando da festa da Páscoa. E para entender como isso funciona, ok, devemos lembrar que os dias no pensamento hebreu começa de acordo com Gênesis, ok, de acordo com Gênesis capítulo 1, o dia começa e termina ao pôr do sol. E o sacrifício do cordeiro da Páscoa, ele cai no 14º dia do primeiro mês hebraico, ok, no mês de Aviv, por volta das 15 horas, que isto é seguido pela refeição da Páscoa, algumas horas depois, no crepúsculo, em memória da 10ª praga que aconteceu no Egito e que o povo de Israel foi liberto. E o que é tradicionalmente chamado de a refeição da Páscoa é justamente para ser comido enquanto nós entramos no dia 15, e este é o primeiro dia das festas dos pães ázimos, ok? Então, aí era quando um cordeiro devia ser queimado em cada casa com seu sangue colocado no umbral da porta, de modo que quando o anjo da morte passasse por aí e visse a marca do sangue, passasse por cima ou sobre, e aí é de onde aparece a palavra Páscoa ou Pissa. E o versículo 6 de Levítico 23 fala da semana dos pães ázimos. E aí está o período de 7 dias, que sempre começa num dia após o Cordeiro da Páscoa ter sido morto, no quarto ou no 14º dia. O primeiro e o último dia dessa festa de pães ázimos deve ser considerada como um shabat. E no início, né, do primeiro dia das festas dos pães ázimos, aí é quando o cordeiro da Páscoa era comido, e essa refeição também inclui ervas amargas e o pão ázimo. E na verdade, todos esses 7 dias da festa dos pães ázimos é um mandamento, nós somente estamos comendo alimento que não contenha fermento. E também é nos ordenado a tirar todos os produtos levedados de dentro da nossa casa. E no versículo 10 do capítulo 23 do livro de Levítico, nos fala da festa de Bicurim, okay, dos primeiros frutos. E esse dia ocorre no primeiro dia após o Shabat semanal dos pães ázimos. Os primeiros frutos é o dia em que os hebreus atravessaram o Mar Vermelho a pé enxutos, e este dia também é o dia em que a primeira colheita ela é acenada antes de ser oferecida ao Eterno. E já no versículo 15 do capítulo 23 de Levítico, vai nos falar da festa de Pentecoste. E esse período é o dia em que Moisés desceu do Monte Sinai com os mandamentos, com as tábuas da lei, e é o mesmo dia em que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos foi quando o Espírito Santo coloca essas mesmas leis que Moisés recebeu no Monte Sinai em nossos corações de carne. E como é nos instruído a contar 7 sábados, começando dos primeiros frutos, totalizando 49 dias, e o 50º dia é Pentecoste. E realmente é um tipo de jubileu, porque se conta 49 dias mais 50 dias. E nos versículos 23 ao 25 do capítulo 23 de Levítico, nós encontramos a festa das trombetas. E essa festa é uma celebração de um dia somente, que cai no primeiro dia do 7º mês, e este é o único dia sagrado, é a única festa que cai no primeiro dia de um mês, de acordo com a lua nova. E este dia é para ser considerado também como um shabat e é comemorado com o toque do shofar, estar ouvindo o som da trombeta. E no versículo 26 de Levítico 23, nós encontramos a festa de Yom Kippur, ou o dia da expiação. E esse dia também é considerado como uma santa convocação, como uma Mikra Kodesh, ok? Como algo separado, como um Shabat Shabbaton, um Shabat anual, e deve ser celebrado, por suposto, como um Shabat. E este é o dia em que a expiação é feita por todas as pessoas diante do Eterno, e isso ocorre no 10º dia
do 7º mês. E por fim, no versículo 33 do capítulo 23 de Levítico, nós temos a 7ª festa, que é a festa dos tabernáculos. E isso começa no dia 15 do 7º mês e dura 7 dias. E o primeiro dia deve ser considerado como um Shabat. O 8º dia, depois dos 7 dias, é uma santa convocação também, é uma santa convocação do encerramento. E esse 8º dia deve ser considerado também como um Shabat. Então, durante os 7 dias dessa festa das cabanas, dos tabernáculos, é um mandamento que nós estejamos nos alegrando e celebrando enquanto vivemos ou passamos a noite em cabanas, para recordar como os hebreus, os israelitas, viveram em cabanas no deserto depois de serem libertos do Egito. E o 8º dia da festa dos tabernáculos, ele é um dia representativo de novos começos, ou seja, o dia 8 na Bíblia está relacionado com a eternidade, ok? Após o milênio. E o milênio representa o quê? O milênio representa o 7º dia, ou seja, o milênio representa o dia do Senhor. Então devemos notar que essas festas, irmãos, não são festas judaicas, ok? Não são as festas dos judeus, essas são as festas do Deus de Israel. Então devemos entender que é o calendário de Deus e ele é quem dita, e não somos nós, ok? Seu calendário é o único que realmente conta. Então, temos que notar também que há várias diferenças de opiniões, né, em como determinar os dias exatos do calendário, de acordo a Levítico 23, e convido a todos vocês a fazerem sua própria diligência em estudar o calendário do Eterno de acordo com as Escrituras. Porém, vamos, depois desta série, gravar um tema específico sobre esse tema, sobre o calendário bíblico. E como mencionei anteriormente, esses são dias de festa, porém são festa do Eterno, não são festa dos judeus, ok? Então, muitas pessoas podem estar se perguntando por que nós nos detemos em um tempo para brevemente celebrar outro tempo, ok? E simplificando, como mencionei antes, esses dias de festa são um ensaio para a primeira e segunda vinda de Yeshua. Então, se alguém quiser entender verdadeiramente os adventos do Messias, então você tem que, pelo menos, ter uma compreensão básica dos dias das festas, ou seja, tem que ter uma compreensão básica das festas bíblicas. Por quê? Porque todo o código bíblico ele está contido nas festas bíblicas. E nós não devemos esquecer que Yeshua, ele cumpriu a Páscoa num dia exato da Páscoa, no aniversário da Páscoa no Egito. E Yeshua morreu quando o cordeiro da Páscoa deveria ser morto, por volta das 3 da tarde do 14º dia do primeiro mês, ok, do mês hebreu, por suposto. E Yeshua, ele foi colocado no túmulo exatamente na mesma noite em que a festa dos pães asmos havia começado. E foi quando o sol se pôs e o dia 14 fechou e entrou no 15º, e este foi o aniversário de quando os hebreus deixaram o Egito. E Yeshua ressuscitou do sepulcro exatamente no dia dos primeiros frutos, ou seja, a ressurreição de Yeshua foi na festa de Bicurim, ok? Na festa das primícias, vamos dizer assim. Num dia em que os primeiros frutos, né, da colheita foram acenados, e também no aniversário de quando o povo de Israel cruzaram o Mar Vermelho. Então, facilmente, Yeshua cumpriu também a festa de Pentecoste, exatamente no dia de Pentecoste, ou Shavuot em hebraico, e foi aí, nesse dia, que colocou a lei em nossos corações, exatamente na comemoração da entrega da lei que Moisés recebeu no Monte Sinai. No Monte Sinai. Então não faz apenas sentido que ele seguirá o exemplo, né, no mesmo padrão na sua segunda vinda, significando que sua segunda vinda ele vai cumprir essas moedinhas, esses dias específicos, esses dias determinados em sua segunda vinda, como ele cumpriu na sua primeira vinda, esses tempos determinados, porque a primeira vinda de Yeshua, ele veio para estabelecer seu sacerdócio no céu. Ele veio como um servo que veio para servir, veio como um servo humilde. Porém, na sua segunda vinda, ele vem como rei dos reis, ele vem como rei conquistador para estabelecer seu governo na terra. E o governo repousará sobre seus ombros, ele estabelecerá seu trono em Jerusalém,
onde ele vai reinar por 1000 anos, ok? Ele foi sacerdote na sua primeira vinda e na sua segunda vinda ele será rei. Então não é de admirar quando o apóstolo Paulo disse que Yeshua voltará na festa das trombetas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, disse: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, disse: No momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E agora você deve estar se perguntando, ok, mas nós não podemos saber exatamente, irmão, o dia da segunda vinda. Inclusive, o próprio Messias disse que a hora e o dia ninguém sabe. Agora, vamos abordar essas declarações que Yeshua falou que o dia e hora ninguém sabe, desde um contexto bíblico, desde um contexto de acordo com os calendários, ok? De acordo com a profecia. Em Mateus capítulo 24, versículo 35 e 36, disse: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Porém, se você observar atentamente o contexto aqui em Mateus 24, versículo 35 e 36, vamos ver aqui que o dia e a hora que Yeshua está se referindo é no momento em que o céu e a terra passarão. E isso faz todo sentido, por quê? Porque já que há vários acontecimentos dados após o milênio, que não tem um período de tempo específico para ele. E esses eventos são o tempo em que Satanás é solto. Segundo, a batalha final, onde vai descer fogo do céu e vai destruir o inimigo. E terceiro, o julgamento do grande trono branco. E é depois desses eventos, desses acontecimentos, que não tem tempo designado para esses tempos, que os céus e a terra eles vão passarem. Então, assim, o contexto do versículo 35, aqui de Mateus, capítulo 24, é esse dia, ok? Esse dia em que os céus e a terra passarão, ok? E Yeshua está se referindo ao dia em que o céu e a terra irão passar. E alguém poderia dizer, irmão, mas veja o versículo 24, veja o que Yeshua disse no versículo 44, perdão, de Mateus 24, que disse, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, isso é exatamente depois de que Yeshua ele faz um paralelo à sua vinda com o dilúvio dos tempos de Noé, onde as pessoas não sabiam o momento da inundação, ok? E essas pessoas, como não souberam, pois elas foram levadas. Enquanto aqueles que deram ouvido à pregação de Noé, pois foram protegidos. E esse versículo 42 de Mateus 24 é onde Yeshua está dizendo a seus discípulos que estejam atentos, estejam alertas, que vigiem. Por quê? Porque eles não sabem o tempo, ok? O tempo presente, eles não sabiam o tempo presente quando o Senhor estava voltando. E vamos agora examinar os versículos mais adiante aqui de Mateus 24, para mostrar como é que Yeshua explica essa afirmação anterior. Aqui no versículo 43 e 44 de Mateus, disse, Mateus 24, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, se você notar aqui Yeshua está dizendo que o pai de família, ou seja, ele não quer dizer que o pai de família teria conhecido o tempo, por quê? Porque ele viu, mas sim que ele teria visto, por quê? Porque ele sabia o tempo. Então, se nós seguimos as ordens de Yeshua para ficarmos atentos, para estarmos aí em alerta, para vigiar, isso significa que já saberemos o dia do seu retorno. Assim como o dono da casa teria, ok, o conhecimento, porém não a hora. Então, diz o versículo 43, mais uma vez de Mateus 24. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E mais uma vez, Yeshua não está dizendo que o pai de família teria
conhecido o tempo por quê? Porque ele viu. Mas sim, ele teria visto por quê? Porque ele sabia o tempo. Ok? Portanto, se nós seguimos o mandamento do Messias de estarmos vigiando, de estarmos alerta, isso significa que já saberemos o dia do seu retorno e não apenas a hora. Então, se alguém está, por exemplo, vindo te visitar num dia de sexta-feira, ok? Você vai começar a se preparar na quarta-feira? Pois claro que não, por quê? Porque apenas você está esperando receber essa visita na sexta-feira, num dia em que eles disseram que iriam vir. Então, esse mesmo princípio se aplica aqui. E isso faz todo sentido se nós compararmos esse texto, essas palavras de Yeshua, com outros versos que falam sobre saber o tempo do seu retorno. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 e 2 diz: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ou seja, mais que em perspectiva, ok? Ou seja, em que perspectiva o Messias vem como ladrão? Para o crente ou para o incrédulo? E para responder essa pergunta, vamos ler o versículo 4, aqui mesmo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Verso 4 diz: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. E compare também essas palavras em Apocalipse, capítulo 3, onde Yeshua está falando com a igreja em Sardes, e disse, Apocalipse 3, versículo 3, Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, essas duas provas mostram claramente que Yeshua virá como ladrão apenas para aqueles que não estão o seguindo. Aqueles que o seguem, pois saberão quando começar a procurá-lo. Então, se você está andando na luz e está observando as festas bíblicas de acordo com os tempos determinados, ok? De acordo ao que foi estabelecido pela Torá, ok? Por Deus, então você saberá quando o Messias retornará. E como eu mencionei anteriormente, Yeshua ele cumpriu a Páscoa exatamente no momento da Páscoa, o aniversário da Páscoa no Egito. Yeshua foi colocado num sepulcro exatamente na mesma noite em que aconteceu as festas dos pães ázimos, o dia do aniversário de quando os hebreus deixaram o Egito. E Yeshua ressuscitou exatamente nos dias dos primeiros frutos, ou seja, no mesmo dia em que o povo de Israel cruzaram o Mar Vermelho. E finalmente Yeshua cumpriu a festa de Pentecoste exatamente no dia de Pentecoste, o aniversário da entrega da Torá, da lei que Moisés recebeu no Monte Sinai. Então, todos esses acontecimentos estavam em conexão com a sua primeira vinda. Então, não fará mais sentido que na sua segunda vinda esteja relacionada também com os dias das festas de outono. Nós não estaremos em trevas para saber quando ele voltará. E como resultado de não estar em trevas, o que vai acontecer? Pois estaremos vendo. Ok? Por quê? Porque o eterno, ou seja, Yeshua, ele não pode vir hoje e nem amanhã. Ele somente virá, né, no tempo em que foi profetizado para ele vir, ou seja, na hora marcada. E a festa das trombetas é justamente a festa que é declarada o dia que se proclama a entrada do rei, ok? Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, disse: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, o apóstolo Paulo também disse: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, sabendo disto, consideremos o que vai acontecer no toque da última trombeta do Apocalipse.
quando a sétima trombeta soa, ok? A última trombeta. E aí é onde o reino do Eterno vem à terra, ok? Apocalipse capítulo 11, versículo 15 e 16, disse: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Messias, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Então, é nesse momento, ok, no toque da última trombeta, que é quando o Eterno vai estabelecer seu grande poder e vai reinar na terra. E veja o que diz o verso 17 aqui de Apocalipse 11. Dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então, quando ele retorna, ok, irá começar a destruir aqueles que destroem a terra. E é também quando recebemos nossas recompensas, né, e o juízo, né, se nós devemos ser menores ou maiores no reino do céu, e vamos explicar isso em outro estudo, o que significa ser maior e ser menor. E no versículo 18 de Apocalipse 11 disse: E irão-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, que dia para esperar? O dia do Senhor, o último dia, um dia de 1000 anos que representa o descanso sabático, o descanso de um Shabat. E como mencionei anteriormente, no início desse estudo, essas festas, ok? As festas bíblicas, elas são um ensaio profético da primeira e da segunda vinda do Messias. Então, espero que você tenha sido abençoado através desse estudo. E se foi, não deixe de compartilhar esse estudo em suas redes sociais, para que também outras pessoas possam ser iluminadas com a palavra do Eterno. E assim todos nós, em um só Espírito, estejamos andando em sua luz, para que quando vier o nosso Messias, nós não sejamos pegos de surpresa por estarmos andando em trevas. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Shalom. Aquí el Señor es mi pastor, confiaré y no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios, Él es Señor, eterno amor, mi dulce Salvador. Te daré gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey.
daré gracias, mi Señor. Tu